Olá, meu amigo, minha amiga, e tem mais gente querendo ir para a cadeia. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, depois de muitos acontecimentos importantes aqui no Brasil e que culminaram ontem com uma grande turbulência entre o presidente do Senado e ministros do Supremo Tribunal Federal. Para onde essa história está levando o nosso país? Bom, uma coisa é certa, os extremistas de direita, que quando estavam no poder, eles não conseguiram destruir a nossa democracia, agora eles estão vindo numa nova onda, mas num regime onde eles não têm esse apoio, essa força toda que eles imaginam, não. Portanto, mais pessoas irão para a cadeia se persistirem nessa insanidade. Isso tudo tem um sujeito por trás, a figura do inelegível que está tentando, com esse tipo de pressão, escapar da cadeia. Mas ele não vai conseguir e também não vai conseguir liberar a cara de outras pessoas que estiveram com ele nessa empreitada e estão vindo com tudo agora. E muitos incautos também que seguirem nesse caminho vão terminar na papuda ou na colmeia. E aí, vocês já sabem, né? Só teremos o choro dessa gente para ficar observando. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, as consequências, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, tá legal? Então vamos aqui aos temas. Gente, hoje eu tenho um editorial aqui no Jornal o Globo e, como eu disse para vocês, quando eles pegam uma página inteira, né, para fazer um editorial, é porque eles estão levando o assunto muito a sério, né? E o título do editorial é Enfrentamento entre STF e Senado é prejudicial ao país. Instituições deveriam aproveitar tramitação da PEC para esfriar os ânimos e buscar o entendimento. Bom, a questão é a seguinte, nós todos sabemos que a PEC, para tentar limitar poderes do Supremo Tribunal Federal, nasceu ainda no governo Bolsonaro, porque havia um inconformismo muito grande do emparedamento que o Supremo Tribunal Federal estava fazendo diante das insanidades que o ex-presidente da República estava cometendo, tentando sabotar municípios, governos estaduais, medidas sanitárias, enfim. E o que levaria o nosso país a um número de mortes absolutamente incomensurável, né? Felizmente, o Supremo Tribunal Federal agiu e conseguiu impedir esse tipo de ações da figura do ex-presidente da República. Agora, existem vários casuísmos, né? Que é importante que uma Suprema Corte, que normalmente julga conflitos constitucionais, decida coletivamente, que essas iniciativas ou que essas decisões sejam feitas sempre desse modo, isso aí obedece uma lógica. Agora, por que os senadores que estão apresentando essa PEC, eles também não fizeram também a mesma exigência para que pedidos de habeas corpus também fossem decididos coletivamente? Porque não interessa, né? Aí eles entram quando um deputado ladrão, um senador ladrão ou acusado de algum tipo de corrupção está quase sendo alcançado pela justiça, aí eles entram com um mandado de segurança, com pedido de habeas corpus, aí o juiz sozinho, o magistrado sozinho, o ministro sozinho, concede esse direito, né? Isso, analisado à luz de um colegiado, poderia não dar esse benefício para essas criaturas. Então, existem algumas situações que são de um casuísmo total. O casuísmo é isso, né? Você tentar uma medida por uma situação casual, um acontecimento que está se dando naquele momento, e não com a preocupação, né, de se ter uma permanência, uma perenidade em decisões. Então, nós estamos vendo isso. Só que, como se trata de uma emenda constitucional, que eu já comentei com vocês aqui, que deve ser considerada inconstitucional, eu achei que ontem foi muito exacerbada, né, o comportamento do ministro Gilmar Mendes, porque ele acabou escalando a crise. Ele podia ter ficado na dele, deixado as coisas tramitarem, e quando chegasse a emenda constitucional no Supremo Tribunal Federal, sem muito alarde, simplesmente o Supremo decretaria inconstitucionais as medidas propostas ali, né? Mas, enfim, resolveu falar para mostrar que tem coisas por trás dos bastidores, por isso certamente é que ele se manifestou, mas isso fez também escalar também o comportamento do presidente do Senado, que se colocou ali como democrata, enfim, mas que fez muitas vistas grossas também
a tudo o que aconteceu durante o governo Bolsonaro, os crimes que foram cometidos contra a nação brasileira, tudo que foi votado de uma forma atabalhoada enquanto o povo estava preocupado em sobreviver, né? A entrega que foi feita aqui no nosso país. Então, essa é uma questão. Dentro dessa escalada contra os poderes da República, alguns extremistas de direita escolhem alguns personagens. O principal, o ministro Alexandre de Moraes, que está sendo o relator do principal inquérito que vai levar muitas dessas criaturas para a cadeia. E ontem o ministro, todos nós vimos, ele, em vários julgamentos que estavam acontecendo ontem lá no Tribunal Superior Eleitoral, ele não foi só no caso de um advogado. Em várias ações que estavam sendo colocadas ali, várias decisões foram dadas na tarde de ontem, não permitindo que houvesse a defesa, né, a fala oral dos advogados das partes ali, porque não existe previsão legal para que em determinadas fases do julgamento o advogado venha falar, porque senão, gente, viraria bagunça em qualquer tipo de situação. O advogado pudesse interferir sempre para poder falar alguma coisa. Se a justiça já é lenta do jeito que nós temos, imagine só, e eu estou falando isso como advogado, tá? Existem horas, no Brasil, em qualquer processo no mundo, em que o advogado, tecnicamente, o Ministério Público, o magistrado, eles se pronunciam ali, né? Então, o Alexandre de Moraes, ele foi falando aqui de várias situações aqui que foram indeferidas, né? E aí surgiu aquele fato lá do advogado que pediu, enfim, e indeferiu, e o Alexandre de Moraes falou, olha, daqui a pouco a OAB vai fazer outro requerimento aqui, me atacando, enfim, e vão ter milhares de tweets e por aí vai. E um dos que mais ataca o ministro Alexandre de Moraes, um dos maiores cupins da democracia, é esse deputado, o Gustavo Gayer, que já deve estar acumulando uma série de ações, porque ele atacou agora, de uma vez só, a Procuradora-Geral da República, dizendo que ela está praticamente se vendendo a um ladrão, dizendo que ela está tentando, segundo ele, né, fazer gracinhas para que o Lula a nomeie como Procuradora-Geral da República. Bom, no mínimo, é o crime contra a honra da Procuradora da República, nesse momento, a Procuradora-Geral da República. Atacou o ministro Silvio também. Então, isso tudo, gente, dá ação por danos morais. Infelizmente, as ações por danos morais aqui no Brasil, elas não têm uma resposta muito contundente contra esses criminosos, que ganham uma grana e fazem PIX depois para justamente financiarem os crimes que eles cometem contra as pessoas. E ontem o senhor Gustavo Gayer, ele veio dar aula de direito, mas mentindo novamente, distorcendo a realidade. Gente, eu gostaria um dia de perguntar a esse deputado, senhor deputado, se eu estiver me assistindo agora, né? O senhor não tem vergonha na cara, não? Como é que o senhor mente assim tão descaradamente? O senhor pega assuntos que o senhor não entende e vem a público para tentar corroer a democracia, atacar a honra das pessoas, né? Isso é coisa muito feia, né? O senhor publica ontem no seu vídeo isso aqui, ó, tentando dar lição de direito. Ele achando que todo mundo é trouxa, né? Aí ele fala. Oral no recurso interposto contra a decisão monocrática do relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos e ações. Aí mostra a lista. Em qualquer situação, um advogado pode fazer sua sustentação oral. A questão é, o Alexandre de Moraes está dizendo que o que eles decidirem como regimento interno do TSE ou do STF está acima da lei. Gente, eu não vou nem entrar muito em detalhes, mas a questão é a seguinte, o deputado, ele não é burro, tá? Ele é uma pessoa que tem uma extrema má-fé, ou ele tem uma ignorância que ele mesmo ainda não conseguiu capturar na sua alma, né? O que ele fez, ele pinçou aqui um trecho da lei, esse aqui ele pinçou, parágrafo 2º-B, e não explicou quais são as possibilidades que o advogado tem para fazer a defesa oral ali, né? Para poder se pronunciar no plenário. Quando você olha a lei, de maneira geral, você vê que existem possibilidades de fazer a defesa oral ali quando há recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência e ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras de competência originária. Não há a previsão para a defesa oral em agravo
não tem agravo nessa lista. Se não tem agravo nessa lista, se o advogado não pode falar quando há um agravo, logo o ministro Alexandre de Moraes não podia conceder essa possibilidade. Portanto, é um mau caratismo, é uma calhordice, mas enfim, tomara que a Procuradora-Geral da República, né, como ele disse, temporária, tome conhecimento dessas situações para que faça alguma coisa, né, para até educar juridicamente esse deputado que se comporta como um criminoso nas redes sociais, porque divulgar mentiras, desinformar a sociedade, isso é um negócio, no mínimo, feio, né, deputado? Bom, e aí eles estão vindo com tudo, gente. Não é que a Carla Zambelli, ela publicou nas suas redes uma convocação que os bolsonaristas todos estão fazendo para agora, no domingo, a coisa pegar fogo. Eles querem mesmo que o Supremo Tribunal Federal recue e os ministros, sei lá, saiam, peçam para aposentadoria ou sofram impeachment, né? Vamos ver o que eles estão falando e no final vocês vão ver a figura do inelegível rapidamente, né? Que vai tentar escapar da polícia, da justiça com esse tipo de maluquice, mas não vai dar não. Vamos ver o que eles estão fazendo. A forma como nós reagirmos agora será determinante para resgatarmos a nossa democracia, o nosso Estado democrático de direito, a liberdade dos nossos filhos. Ficamos em silêncio por tempo demais. Chegou a hora de novamente pintarmos a Avenida Paulista de verde e amarelo. Em defesa do Estado democrático de direito, queremos a democracia, queremos a liberdade. Em defesa dos direitos humanos. Vamos defender os nossos princípios. Direitos humanos. Brasil, em memória do patriota Clériston Pereira. Em memória do patriota Clériston Pereira. Em memória, família do Clériston. Em memória do patriota. Grande e eterno patriota Clériston. Queremos reconquistar a decência. Precisamos... Você repare só o fundo musical, coisa meio dramática, né? Assim, parece aqueles filmes, né, de epopeias, né? Na sua vida, ou clamamos agora, ou não teremos amanhã. A gente lute pelo futuro do nosso... Você iria numa manifestação convocada por uma figura como essa aqui? Eu vou te falar um negócio, hein? Ela tem interesse, né, em emparedar o Supremo Tribunal Federal, porque a capivara da senhora tá complicada, hein? Não será em vão. A senhora não tem muita credibilidade não, tá? Mas vamos lá. Aguardo todos. Eu apoio. Eu sou. Nesse domingo, às 14 horas, na Paulista, dia 26, vamos às ruas. Vamos aguardar essa convocação e depois vamos conferir no final de domingo, tá? Como é que vai ser essa multidão de pessoas. Tem que ver se vai ter muita gente com tornozeleira eletrônica na canela, né? O radinho de pilha, papu da FM, 24 horas no ar. 26 de domingo, estaremos na Paulista. Pela família, pela pátria, com a bênção de Deus. Dia 26, domingo. Às 14 horas, Na Avenida Paulista, às 14 horas, todos nós estaremos lá. Eu apoio. Ah, tava faltando, né? No finalzinho só. Eu apoio, né? Mas vem, olha, tá todo mundo olhando, tá? Gente, mais tarde eu vou conversar com vocês aí sobre outras questões que estão acontecendo no meio dessa história toda, novas informações, e também vamos falar também sobre a pesquisa que eu fiz aqui, se Lula deve ir à posse de Milei ou não. Tem resultados ali, tem comentários muito interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês, tá bom? Aguardo vocês, até lá, tchau!